E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Salles Martins e hoje nós vamos conversar sobre orientação. Na verdade, para ser mais específico, a gente vai conversar sobre orientador. O que é um orientador? Para que serve um orientador? E principalmente, e até mais importante, como lidar com o orientador, como escolher um orientador. Vamos lá. Todo trabalho acadêmico, seja ele uma tese de doutorado, seja ele uma dissertação, seja ele uma monografia, vai precisar de um professor orientador. O aluno que vai produzir esses trabalhos, ele precisa de alguém que vai servir como uma espécie de guia, como uma pessoa que vai estar ali numa relação quase que de tutoria, em que eles dois devem estar bastante próximos e o orientador ele vai ser a pessoa responsável não só por auxiliar o trabalho e o desenvolvimento do trabalho acadêmico, porque é alguém que já tem experiência com isso, é alguém que já trabalhou com isso, como também ele que vai ser responsável por ser o presidente da banca da monografia, ele vai ser responsável, em alguns casos, dar andamento aos trâmites burocráticos. É ele quem vai dizer que o seu trabalho está apto, está pronto para apresentação. Então, a pessoa que vai orientar você, ela é fundamental no desenvolvimento do seu trabalho. Eu diria que uma boa orientação, uma boa relação de orientação é um grande atalho para você conseguir concluir bem um bom trabalho monográfico, um bom trabalho acadêmico. Então, o primeiro ponto é esse, entender para que serve e o que é o orientador. E é interessante também saber que o orientador, ele, do mesmo jeito que está ali para lhe auxiliar, do mesmo jeito que está ali para lhe ajudar a desenvolver seu trabalho, a depender da relação que você tenha com ele, ele também pode se tornar um dos piores complicadores do seu trabalho. Ele pode ser uma pessoa que, inclusive, durante o desenvolvimento, lá na apresentação do trabalho monográfico, da dissertação, ele pode ser a pessoa que vai trazer a pergunta mais difícil, ou então aquele que pode puxar a nota do aluno para baixo. Por essa razão é que eu acho muito importante vocês saberem escolher muito bem quem vocês querem para orientar. E aqui, gente, é normal, é comum que os alunos pensem que o orientador ele deve ser escolhido com base no tema. Por exemplo, se você quer escrever um trabalho sobre direito penal, você deve escolher um orientador que tenha domínio do tema de direito penal. E esse pensamento está correto e de maneira geral ele está certo mesmo, é isso aí. O orientador ele tem que ser alguém que tenha a capacidade de lhe orientar no tema de pesquisa que você quer desenvolver. E é difícil fugir disso. Porém, uma das coisas que os alunos não consideram e não percebem como um dos elementos para a escolha do orientador é a sua relação com aquela pessoa que vai lhe orientar. Eu diria até que em certas situações isso chega a ser tão importante quanto o domínio técnico do tema, ou até mais importante. Porque, pessoal, um erro comum que eu vejo é os alunos escolherem apenas baseado no tema, ou seja, o orientador ele é muito bom naquele tema, você escolhe o orientador por conta disso. Mas o aluno não conhece o professor, não conhece o orientador, nunca conversou com ele antes de pedir para orientar, não sabe como é que ele costuma trabalhar, e aí esse aluno corre o grande risco de escolher um orientador que talvez não seja tão compatível com ele. E, gente, é muito importante que tanto a pessoa que está sendo orientada quanto o orientador tenham compatibilidade. É importante que os dois consigam trabalhar de maneira que faça sentido para os dois. É uma relação mútua, pessoal. É uma coisa bilateral mesmo. Não é apenas do orientador para o orientando, mas também do orientando para o orientador. Então, um erro realmente comum que eu vejo é não ir atrás da pessoa que você quer que oriente antes. A primeira dica que eu diria aqui então é, se você está pensando em alguém, vai atrás desse cara. Mais importante, procura as pessoas que ele já orientou e pergunta como é que foi a orientação. Busca saber se teve problema, se não teve, se teve surpresa ou se não teve. Isso realmente é muito importante. Uma característica bônus que eu particularmente acho que vale a pena em alguns casos na relação de orientação. Na minha faculdade, onde eu me graduei, tinha um professor na área de processo, salvo engano. E esse professor ele era bastante criterioso. Ele era
bem cri-cri mesmo, assim. Durante os trabalhos, ele costumava ser o pessoal que todo mundo tinha medo que fosse escolhido para ir para a banca. É porque eu não escrevi sobre processo, mas provavelmente, se eu tivesse desenvolvido um trabalho monográfico em processo, eu teria escolhido esse cara para me orientar. Por quê? Como é que eu penso, né? Se eu pegar o orientador muito criterioso e eu passar nos critérios desse cara, meu trabalho já tem meio caminho andado para dar certo. Se eu pego alguém, depende muito da sua faculdade, né? Onde eu me graduei, as bancas não eram definidas pelo aluno, elas eram escolhidas pela própria instituição. Então, a minha lógica era, eu vou pegar o orientador mais difícil, porque assim eu garanto que ele não vai estar ali na minha banca para me julgar. Ele vai estar para me orientar e aí eu vou aproveitar tudo que ele tem de bom. Isso é uma boa forma também de você pensar e escolher o seu orientador. Então é isso. Pense na capacidade que ele possui, temática realmente para orientar, mas também leve em consideração como que ele é, se ele é uma pessoa acessível. Sabe como é que você faz para saber se ele é acessível? Quando você tentar entrar em contato com ele, previamente, antes de você efetivamente fazer o pedido para orientar, veja se ele responde rápido, veja se é tranquilo para você conversar com ele. É muito importante deixar essas bases bem delimitadas. E aí, como chegar no orientador, né? A primeira coisa eu já disse é que você já deveria conhecer ele e ele já deveria lhe conhecer. Ele não deve lhe conhecer apenas no momento que você for pedir para ele lhe orientar. Mas, manda uma mensagem com antecedência, tenta marcar um encontro. Eu estou gravando isso aqui no período da pandemia, mas quando a gente fazia os encontros ao vivo, tenta ir atrás dele, tenta marcar uma reunião, mesmo que seja curta. Já dá um sinal para ele de que você existe, que você está pensando nele para orientar, até para saber se ele tem espaço, se ele tem possibilidade para isso. Se você está pensando em mestrado e doutorado, uma boa também é, antes mesmo de você entrar no programa que você quer, de você conversar, ir atrás do professor mesmo. No meu caso, eu tive sorte porque eu falei com um professor que me orienta anteriormente, mas não tão anteriormente assim. Mas o ideal seria que quando você decidisse que, sei lá, você quer fazer a instituição aí da sua região, você procura um professor que você acha que seria seu orientador e já tenta ver do que esse cara faz, o que esse cara trabalha, já tenta ir atrás dos orientandos dele. E é muito fácil conseguir essas informações pelo Lattes. Então, esse é um primeiro ponto, né? Como chegar. É bom que você já tenha tido ali uma conversa prévia. Pessoal, eu vou usar uma analogia aqui. É como se fosse um namoro, ou então como você fosse, sei lá, você está numa festa e você viu aquele jovem, aquela jovem que seu coração bateu mais rápido. Enfim, você, em tese, né, já não chega beijando, você chega conversando, você pergunta como é que tá, enfim, você tenta trocar uma ideia anteriormente. Essa é uma primeira dica. A outra coisa que eu gostaria de falar é que quando você for conversar com o seu orientador, não tenha apenas uma ideia do que você quer escrever. É muito frustrante quando a gente está, por exemplo, eu vou conversar com um aluno e uma aluna e eu pergunto, tudo bem, você quer desenvolver uma monografia, sei lá, em inteligência artificial e direito. Massa, mas e aí? O que você está pensando? Aí o aluno fica, não, professor, eu acho que esse tema é muito bom mesmo e é isso aí. Aí eu pergunto para o aluno não tem muito a oferecer. É bom que você tenha feito uma pesquisa prévia, que você tenha uma ideia, não apenas 3 ou 4 palavras sobre o tema, mas que você efetivamente já tenha pensado, já tenha tentado ler alguma coisa antes. Porque o professor orientador, gente, ele não vai fazer o trabalho por você. Isso é uma coisa importante. Ele está ali para orientar, ele está ali para indicar livros, ele está ali para ler o seu trabalho, para fazer sugestões, mas ele não vai fazer o trabalho por você, ele não vai fazer a pesquisa por você. A responsabilidade de pesquisar, a responsabilidade de ler é do aluno, é da pessoa que está ali na condição de elaborar um trabalho acadêmico. E aí nessa conversa inicial que você for ter com o seu orientador, seja bastante franco. Eu já falei disso algumas vezes, então não vou me repetir. Mas seja bastante franco com ele, diga o que é que você tem intenção. Se você estiver em nível de graduação e você estiver querendo fazer a sua monografia como apenas um requisito para se formar, fala para ele, olha, isso aqui eu acho muito legal, eu tenho muito interesse em desenvolver um bom trabalho, mas minha
meu objetivo mesmo é me formar, eu quero advogar, eu quero estudar para concurso. Então, professor, me ajuda a fazer um trabalho que seja bom, eficiente e ao mesmo tempo não vá usar o meu tempo de forma, entre aspas, desnecessária. Tipo, você vira para ele e fala, professor, eu quero fazer o necessário para fazer um bom trabalho. Até para que ele saiba e ele possa lhe ajudar melhor, e também para que ele possa dizer, ó, cara, é o seguinte, me desculpa, mas é porque eu realmente não estou interessado em alunos com esse perfil, e não tem problema algum, tá? Ele dizer isso para você é ótimo, significa que vocês não vão ter dor de cabeça durante a orientação. Você não quer ter dor de cabeça na orientação, você quer que a orientação funcione da melhor forma possível. Seja franco. E esse momento é um momento de entrevista mútua. Do mesmo jeito que você está sendo entrevistado pelo orientador, você também deve entrevistar o orientador. Você deve saber como é que ele trabalha, se ele é uma pessoa que costuma definir cronogramas, se ele deixa você bem livre para você ir fazendo o trabalho. Toma cuidado com aqueles que deixam livre demais. Aí vai depender muito da relação que você tiver com o seu orientador. Mas eu, por exemplo, me dou muito bem com os meus orientadores. Na graduação ele me deixou bastante livre, o meu do mestrado e doutorado também é bem tranquilo. Mas aí você tem que, nesse momento inicial, conversar e deixar tudo bem claro, sentir também qual é a do seu professor orientador, né? Então, saiba como ele trabalha. É muito importante você saber como ele trabalha. E uma coisa que às vezes os alunos não conversam é pergunta qual é o meio de comunicação melhor para falar com ele. Tem gente que não gosta, tem gente que quer conversar apenas por e-mail, tem gente que não se importa em entregar o WhatsApp, tem gente que conversa pelo Instagram. Eu sempre sugiro que você procure professores acessíveis. Professores que você consiga acessar rápido. E isso pode se dar de várias formas. Pode ser que você tenha um professor que seja super acessível e responda e-mail. Eu conheço professores que são extremamente ágeis na resposta de e-mails e aí vira quase um WhatsApp ali o e-mail porque você fica trocando uma ideia com ele. Então, pensa nisso também. Às vezes é melhor você pegar um orientador que não seja, entre aspas, o bam do seu tempo, né? Aquela grande autoridade, aquele grande ministro, mas alguém que você tem acesso, que você vai conversar e que você vai ser ouvido. Porque o papel da orientação envolve escuta e envolve saber como é que está o andamento do trabalho. Então, saiba como ele se comunica, qual é o melhor meio de comunicação e já deixe isso bem claro para o professor que está lhe orientando e você também, né? Pode ser que você não goste de WhatsApp, enfim. Aí é bom que os dois estejam bem alinhados em relação a isso. O que não fazer? Isso é importante também. O que não fazer? Pessoal, presta atenção. Não deixa o seu orientador sem resposta. Se o seu orientador perguntou alguma coisa, se ele quer saber algo sobre o seu trabalho, não deixa ele sem resposta. Mesmo que a sua resposta seja, professor, não tenho como responder agora, mas eu vi sua mensagem e logo que eu puder eu respondo. Mas não deixa ele sem resposta. É a pior coisa que tem, pessoal. O orientador, ele não tem a função de ficar indo atrás do aluno. A função, na minha perspectiva, e tanto nas vezes que eu estive como professor orientador, tanto na minha condição de aluno orientando. Você é quem vai atrás do orientador. O orientador, ele deve se fazer disponível, mas é você quem vai ter os questionamentos, é você quem vai ter as dúvidas. Então, se um orientador lhe pergunta algo sobre o seu trabalho, responda, seja honesto com ele, porque a honestidade nessa relação é fundamental. Lembre-se que esse cara é quem vai estar lá na banca da sua defesa e do mesmo jeito que ele pode lhe ajudar, ele também pode lhe prejudicar nesse momento. A primeira coisa, né? Não deixe ele sem resposta e digo mais, vá atrás dele antes que ele vá atrás de você, porque se ele estiver indo atrás de você, é provável que esteja acontecendo algum problema, é provável que o prazo esteja se extinguindo, é provável que algo esteja acontecendo. Então, antes dele ir atrás de você, é melhor que você vá atrás dele. Não, eu já disse isso, né? Não espere que ele faça o trabalho por você, o papel de pesquisar é seu, ele deve lhe auxiliar, se você pedir textos a ele, é bom que ele tente lhe auxiliar nisso. É muito importante, é muito bom quando o seu orientador lê o seu trabalho, porque ele pode opinar especificamente. É sempre bom, pessoal, na relação de orientação, entregar coisas para o orientador. Tipo assim, textos, mesmo que sejam rascunhos, ideias do que você está pensando. O orientador, quando a gente está
discutindo, no mundo das ideias é muito fácil, né? Tudo parece bonito, tudo parece certo, mas é só quando ele começa a ler o trabalho que ele vê mesmo quais são os problemas, quais são as potencialidades do trabalho. Então é sempre bom que você, ao se reunir com o seu orientador, que você tenha algo para conversar efetivamente e algo para entregar, para que ele possa ver, pelo menos quando a relação de orientação já estiver se encaminhando mais para o final. E a dica final, assim, né, a que eu poderia deixar é: sugue o máximo do seu orientador. Gente, a relação de orientação, ela pode ser tão proveitosa, mas tão boa, que você pode sair dessa relação com um amigo. Eu, por exemplo, fiquei amigo dos meus professores orientadores. O professor Ramon até hoje é meu realmente amigo, o professor Marcelo é meu amigo, e os meus orientandos, eu sempre tento ter uma relação boa com eles, porque é uma coisa muito legal. O orientador aprende, quem está sendo orientado aprende. É uma relação que eu acho realmente muito interessante o modo como ela se forma, porque é algo que é para ser bem próximo, né? Quase como aqueles tutores gregos que a gente tinha. Aproveita essa relação de orientação, porque ela realmente, quando é boa, ela traz muitos frutos. Não apenas para o final do trabalho que você tem que desenvolver, mas para além daquele momento, até para a vida mesmo. Você deixar uma boa impressão no seu professor orientador é uma boa impressão em alguém que está no mercado, que é profissional, e é bom, né? Eu falo aqui no sentido mesmo pessoal. Ter uma boa relação com o orientador é algo muito bom, é algo muito rico. E, no mais, saiba a hora de sair de uma má orientação. Se você sentiu que aquela orientação não está sendo boa, tenta sair o mais rápido dela, do mesmo jeito que você entrou, sempre cordial, conversando, sendo claro, e saia dessa relação quando for necessário. Posteriormente eu devo produzir algum conteúdo voltado para isso, né? Como sair de uma relação de orientação e tal, sem problemas. Depois eu posso falar um pouco disso. A ideia hoje era mais conversar sobre essas dicas e coisas importantes que eu acho que serve tanto para aluno da graduação quanto para aluno de mestrado. E no mais é isso, pessoal. Se você achou legal o que eu conversei aqui com vocês, se foi relevante, se foi útil para você, deixa aí o seu like, compartilha para algum colega que talvez esteja tendo dúvidas sobre quem orientar, quem pedir orientação. E é isso, me deixa dica também, me manda dúvidas, me segue no Instagram, segue aí no canal no YouTube. E é isso, pessoal. Valeu, falou e um abraço. Tchau, tchau.